Bom dia, Pai do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos, já estamos aqui na parte 23, e eu vou pedir para o pastor Vani fazer uma oração para a gente dar início aos nossos estudos. Pastor. Amém, vamos orar. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais de Ti, ó Pai. Peço, Senhor, ó Pai, que abençoe a vida do Marcelino, do Edgar, que são nossos professores, que o Senhor possa estar iluminando e usando a vida deles, ó Pai, dando a eles conhecimento, entendimento, o discernimento e a sabedoria na hora de ensinar, na hora de passar esses conhecimentos, ó Pai. E que possamos, ó Pai, estar com os corações abertos, a mente aberta para receber e principalmente colocarmos em prática tudo que aqui for dito, for aprendido, ó Pai. Seja com cada um que aqui entrou, abençoe, ó Pai, guarde, proteja-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Vani. Então vamos aqui dar sequência aqui no nosso estudo. Nós estamos vendo aqui na nossa estante aqui, nós estamos vendo Romanos, que é a primeira carta aqui na Bíblia. E aí nós estamos naquele bloco dos últimos capítulos, né, dos últimos 5 capítulos que são práticos, né, são orientações para o nosso dia a dia. A gente já estudou aqui o capítulo 12, né, e o último bloquinho que a gente viu domingo passado foi aqui as virtudes recomendadas, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, mas só reforçar uma coisa aqui que a gente viu, né? Terminou vendo no último domingo, aqui nesse bloquinho das virtudes recomendadas, né? Que a gente falou muito que isso se refere à nossa... Como tratar os nossos irmãos, né? Como que a gente trata as pessoas, né? Então aqui Paulo ele fala muito da gente fazer o bem, né? Que fazendo o bem a gente vai amontoar brasas vivas, né? Nós vamos ter grandes galardões na nossa vida, né? Então, e ele fala para a gente não tornar a ninguém mal por mal, né? E sim para a gente combater o mal com o bem, né? E aí no último versículo foi isso que a gente viu lá, ele falou para a gente vencer o mal com o bem, né? E aí eu até queria dar aqui um exemplo, não dei no passado, mas vou dar um exemplo só para a gente reforçar, porque domingo passado a gente falou justamente desse exemplo, né, de vencer o mal com o bem. Foi aquela história, né, do Eliseu, né, que a gente pregou lá na igreja, né, que o rei da Síria estava em guerra, né, com o rei de Israel, e aí o profeta Eliseu, ele sempre dizia para o rei de Israel o que o rei estava fazendo, né, estava sempre descobrindo lá as tramas e Israel sempre se livrando ali das investidas da Síria. Aí o rei da Síria mandou um punhado de guarda, né, um destacamento, para ir buscar o profeta Eliseu, prender ele, né? E aí quando esse pelotão chegou lá para pegar o Eliseu, né? Eliseu orou a Deus lá e pediu para que eles fossem cegos e não identificassem ele, né? E aí Eliseu fez o quê? Ele conduziu aquele exército lá para o rei de Israel. Então era um exército lá, um destacamento que veio da Síria para atrás do Eliseu. O Eliseu falou que não era ele, ia levar ele onde estava Eliseu. Quando ele chegou lá, estava aquele exército, né? Que ele levou lá para o rei de Israel. Aí, quando Eliseu orou para abrir os olhos dos soldados da Síria lá, né? Eles viram que eles estavam diante do rei de Israel. Aí o rei de Israel falou assim para Eliseu, e aí, vou matar esses caras, vou ferir esses caras, o que eu faço, né? Ele falou assim, não, dá a comida e bebida para ele e manda ele de volta para o seu senhor. E aí, isso aconteceu lá no 2 Reis, no capítulo 6. Aí vou até ler o versículo aqui, o que aconteceu lá, né? O que o rei de Israel fez com esses guardas da Síria? Ó, ofereceu-lhes o rei grande banquete e comeram e beberam
despediu-os e foram para o seu senhor, de volta para a Síria. E aí está escrito assim, ó, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então a gente estava falando sobre isso, né, que a gente precisa combater o mal com o bem, né? A gente falou sobre isso, para que a gente quebre os ciclos do mal. Porque quando a gente olho por olho, dente por dente, você pode estar perpetuando uma situação que é uma situação ruim, né? Como é que a gente quebra um ciclo de maldade? Paulo está falando, com o bem, é fazendo o bem. É assim que se quebra senão você tem assim grandes guerras às vezes que nunca acabam por causa disso. Mesmo que as pessoas às vezes acham que é justo, não, mas ele também fez isso para mim, eu vou fazer para ele. Mesmo que você ache que seja justo, você está dando continuidade ao mal, né? Então Paulo deixa bem claro aqui, deixou claro e a gente reforçou aqui a importância de se fazer o bem, que é com ele que a gente quebra o ciclo do mal. E a gente também viu que fazer o bem faz bem para a gente fazer o bem. A gente se sente bem, a gente evolui, a gente cresce. E aí, no próximo bloquinho, que é o que a gente vai ler hoje, que é o capítulo 13. O capítulo 13, ele traz aqui 3 bloquinhos aqui, né, que a gente separou. O primeiro bloquinho, ele vai falar da obediência às autoridades. A gente até já comentou um pouco sobre isso, eu vou pedir, depois que eu fizer a leitura, eu vou pedir para o Edgar fazer algumas considerações antes de eu dar seguimento. Ele também vai falar no outro bloquinho do amor ao próximo e do cumprimento da lei. E no último bloquinho aqui, o dia está próximo, a gente vai explicar o que é isso que ele quer dizer quando o dia está próximo à volta de Jesus. Então vamos lá, a gente vai para o capítulo 13 hoje, né? Vamos começar aqui o capítulo 13. Então, esse primeiro bloquinho que fala da obediência às autoridades, eu vou ler, tá bom? Vou ler até o fim, depois a gente faz aqui os nossos comentários, como sempre a gente faz. Então, vamos lá. Então, Romanos 13. Vamos ler do 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? Respeito. A quem honra? Honra. Amém. Bom, antes de eu fazer aqui os meus comentários, esse trecho ele é muito importante. Eu vou pedir para o Edgar. Edgar falou algumas coisas interessantes domingo passado. Eu vou pedir para você reforçar aqui, porque esse trecho que fala das autoridades é muito, muito bacana a gente comentar sobre ele. Sim, você está me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, tá bom. O som tá bom. Esse Romanos 13, de 1 a 14, aí, ele é muito interessante para a gente também se posicionar nos dias de hoje, né? Como o Paulo estava falando para aquele povo naquela época, né? Que vivia debaixo de autoridades que eram alguns, quando líderes supremos lá, os reis, alguns muito tiranos na época, muito perversos, ou alguns bons, né? Alguns trabalharam pelo povo, tal, ajudaram, tal, mas eles eram colocados lá em postos, né? Alguns por uma questão não de o povo eleger, né? De povo colocar lá na liderança, mas mesmo assim, né? Aqueles que viviam lá, para que existisse
uma certa paz dentro do ambiente em que eles viviam, era necessário que você obedecesse algumas regras, né? Algumas ordens, algumas coisas que são pertinentes ao povo, né? De direitos e deveres de cada cidadão, né? Isso era lembrado por Paulo no sentido de que fossem observados, né? E quando Deus permitia que algumas coisas talvez não acontecessem de acordo com o que o povo queria, isso o povo era sendo testado como na sua fé e na sua perseverança na doutrina né, de que Deus estava colocando para eles, como Cristo falava, né, de pagar os impostos, na questão daquela parábola que a gente conhece, né? E o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Então, assim, Paulo foi citando ali e colocando um posicionamento para que as autoridades, a quem tem honra, honra, né? E no caso das falhas, a gente vai encontrar na Bíblia, depois a gente vai falar um pouco mais, talvez aí com o Marcelino abrindo um pouco mais para a gente conversar um pouco, em diversos pontos, eu até pesquisei bastante sobre isso. A Bíblia está recheada de pontos em que o cristão ele foi confrontado com o desafio olha, você agora vai se prostrar diante do rei e negar o seu Deus, sabe? E aí o que o cristão falou? Não vou me prostrar diante de um Deus e negar meu Deus. Não vou negar aquilo que, né, é a minha convicção, sendo que você é uma autoridade. Então, a gente vai encontrar muito isso durante a Bíblia, né? Então, a nossa fé vai sendo testada, né, de acordo com o tempo, pelas autoridades que nem sempre fazem aquilo que a gente tem como convicção cristã. Então, a maneira que a gente vai agir, orando por esses líderes, para que eles entendam isso tudo, para que Deus, né, para que Deus venha tocar o coração deles para mudar o posicionamento, né? A maneira de tratar o povo. Então, assim, a nossa postura diante de um governo que talvez não seja exatamente o que a gente quer, né? E é exatamente o que está nas escrituras, esse posicionamento é contado aqui, né? Para a gente temer essas autoridades quando, né, elas estão trabalhando para o povo, né, e fazendo o bem, né? E a gente vai encontrar muito isso. E isso um esclarecimento para aquele povo e para nós hoje em dia, né? Posicionamento. Às vezes a gente tem uma reação muito de olho por olho, dente por dente. O governo faz alguma coisa, eu falo, então não vou pagar os impostos, então eu vou enfrentar a polícia, então eu vou falar mal do meu governo, né? Como se ele não tivesse erros e como ele como você que está apontando o governo, não tivesse erros também, né? Eu, às vezes, me julgo muito bom falando que o governo é isso. Peraí, mas eu sou tão correto ao ponto de apontar erros como se eu não tivesse nenhum, né? Então, a gente tem que sempre rever isso tudo que nos foi ensinado nas escrituras, né? Nos textos bíblicos, e ver se a gente examinar e falar, puxa, será que eu estou 100% mesmo, né? Será que o governo está cometendo um erro, mas talvez eu não tenha que só, né, de alguma maneira, posicionar, né, como cristão e orar e até indicar para aqueles que estão compactuando com esse erro e falar, pessoal, isso não está de acordo com a palavra de Deus, né? Pessoal, isso que o governo, ou sei lá, né, uma autoridade não está fazendo. Um pastor, por exemplo, de uma igreja que comete sérios erros, só porque ele é pastor e ele é autoridade dentro daquela igreja, você vai se submeter àquele tipo de problema, né? A uma doutrina colocada de forma errada dentro de uma igreja? Não, né? Você vai ter que apontar e redirecionar, ajudar, né? Eu acho que esses textos são muito interessantes para a gente rever um pouquinho, né? Não só temer por punição, né? Mas temer porque tem uma autoridade mesmo a ser seguida, né? Mas é bem interessante. A gente vai aprofundar, né, Marcelino? Uhum, A gente vai sim. chegar a umas conclusões bem interessantes, né? E, Uhum, inclusive, até mesmo não exortar no sentido da palavra de incentivar, mas não exortar no sentido de apontar erros, né? E tentar eliminar esses erros ou redirecionar uma função do cristão, né? Por ele conhecer a palavra, né? Então a sim, gente vai aprender muito isso, né? sim. E aí, E com amém, amor, obrigado, né? obrigado. Sempre com amor, né? Sempre com Uhum, esse amor que a gente vai aprender aí, né? sim.
Então, eu queria só complementar aqui também, né? Tem algumas frases aqui que eu gosto de comentar e dar exemplos também, né? De autoridades. Às vezes, a gente trazendo assim para nossa vida, a gente tem, por exemplo, a família, a gente tem um condomínio, né? A gente tem, por exemplo, né, os guardas rodoviários, por exemplo, que são autoridades. Enfim, a gente precisa ter, né, para a gente ter um modelo, a nossa sociedade, ela precisa ter as autoridades, e elas como o Edgar reforçou, né, para a gente conseguir viver bem em sociedade, precisa estar organizado, né, e nessas organizações existem as autoridades. E o que o Paulo, quando ele fala aqui, é para a gente não ser rebelde, né, a gente entender isso, e também fazendo um link com o capítulo anterior, que ele fala da gente não pagar o mal com o mal e sim fazer o bem. Então aqui ele também fala, a gente não pode ficar resistindo à autoridade, a gente precisa sim não fazer o mal pelo mal, né? A gente precisa obedecer, mas a gente precisa também, através do bem, através de algum tipo de ação, tentar resolver, mas a gente não pode não ver as autoridades ou não reconhecer, né? Por exemplo, quando a gente fala na família, né? A gente, né? Jesus fala para a gente honrar pai e mãe, né? Ele não fala assim, honra pai e mãe só se eles fizerem as coisas certas, se eles fizerem errado, não é assim, né? A gente sabe que não é assim, né? Então, quando a gente fala assim, se o governo não fizer a coisa certa, eu não vou obedecer aquela norma lá. O cara pôs 40 por hora aqui, o limite da rua, e eu não concordo. Então, eu vou andar acima da lei, né? Dos 40, porque eu não concordo, né? Então, esse tipo de rebeldia, de obediência, que Paulo fala que a gente precisa ficar atento, é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Quando ele fala assim, da gente não se opor à autoridade, é também a gente aceitar, entender que precisa ter. Só que aqui ele também fala, tem autoridade que pode fazer o mal, né? Mas ela foi constituída para fazer o bem, né? Esse modelo, todo modelo, né? A gente sabe que foi constituído, mas visa o bem. Mas a gente também nunca sabe, né? A gente não pode julgar. Tem pessoas que usam de autoridade para praticar o mal. Existe isso. Mas Paulo está falando que a gente também não pode combater o mal com o mal. Então, inclusive, ele fala que a autoridade, né? Ele fala assim, se você... as autoridades existem para fazer o bem, mas se ela fizer o mal, ele fala assim, se a gente faz o bem, a gente tenta mudar isso, né? Como é que a gente tenta mudar isso? Aqui no condomínio, o síndico pôs uma regra aqui que eu não concordo, eu não vou obedecer. Não, existe autoridade para alguma coisa. Eu preciso ver como é que eu posso aqui no meu condomínio, como é que eu posso melhorar ele praticando o bem? Como é que a gente pode fortalecer a liderança da nossa igreja, não falando mal dos líderes? Como é que a gente pode fortalecer o nosso município, os nossos governantes, sem praticar o mal que eles fazem? Então a gente não pode julgar, porque a gente não pode julgar os governantes, né? A ponto de que a gente venha a praticar o mal, ou a gente vem, como ele fala assim, resistir às autoridades. Então, quando ele fala assim também, que ele traz a espada, né? Aqui no versículo 4, que ele fala que uma autoridade traz a espada, ele quer dizer assim, que no nosso modelo, as autoridades, ele punem quem sai das regras. Quando a gente fala assim, vou no guarda de trânsito, que eu gosto de usar isso aí. Quando você infringe uma lei de trânsito, o guarda ele vai te punir porque ele tem essa autoridade, né? Então, quando você passa da velocidade, são 5 chibatadas, né? Não é isso? Parece que é 5 chibatadas, né? A punição. Não, é uma multa, né? Uma multa de 4 pontos, né? Ele tem umas ferramentas lá de punição, Ia certo? ter gente que não ia ter mais as costas, né? Já tinha ter Certo. perdido as costas, né? De tanta chibatada. Então, quando ele está falando assim, que traz a espada, a autoridade traz a espada, ele quer dizer isso, que ela tem algumas
formas de punição, para que as pessoas andem nas regras. Então, ele fala, não vamos infringir, né? Então, por quê? A gente tem que, não é infringir, né? Mas não por medo da punição. Ele fala assim, ó, no versículo 5, não é por temor à punição que a gente tem que estar obedecendo as regras, e por dever de consciência. Então, não é assim, eu não vou passar de 80 porque eu tenho medo de tomar multa. A gente tem que ter na nossa consciência, assim, eu não vou passar de 80 porque é melhor para todos. Porque o nível de segurança para toda a sociedade é bom. Se for estipulado uma regra de 80 por hora na rodovia, né, para que fosse melhor para todos. Então, quando ele fala que esse versículo 5 é muito, muito bacana por causa disso, ele fala que é para a gente se sujeitar, mas não por conta da punição, porque as autoridades têm ferramentas de punição, né? Hoje não tem chibatada, tá, gente? Mas tem multa, né? No condomínio também tem multa, né? Lá, enfim, tem uma série de ferramentas que são de punição. Mas a gente precisa, né, se sujeitar a essas regras, mas por consciência, de entender que elas existem para o bem. Então, a gente tem que, sim, se foi combinado que vamos pagar tributo, vamos pagar tributo. Se foi combinado imposto, enfim. Então, ele fala isso, né? Agora, se a gente não concorda, é outra coisa. E lá no começo ele já falou, através do bem, como é que a gente muda isso? Tem várias formas. Aqui no condomínio, por exemplo, quando a gente não está concordando muito com a administração, a gente se reúne e a gente fala, a gente precisa votar ou fazer alguma coisa nova, tal, né? Mas a questão é, como que eu faço isso sem praticar o mal? Como eu faço isso praticando o bem? Como é que eu torno melhor o ambiente mútuo, né? A principal coisa que Paulo fala aqui é fazer o bem. Então, e o mais difícil não é a gente ser rebelde, né? O cara fala, a gente vê às vezes que o cara fala que ele resistiu à prisão, né? Às vezes o cara vai lá fazer a prisão, o cara resistiu, porque ele não concordou. Não concordou, ele fala, não, está injusto, tal. Mas ele precisa usar os meios legais, então, se ele não concorda. Ele tem que ver como que ele pode, através do bem e dos processos constituídos, como que ele pode fazer isso? Como ele pode melhorar? Porque se a gente se rebelar, que Paulo está deixando muito bem claro, que se a gente não aceitar e se rebelar, a gente vai perpetuar uma coisa ruim. Então, de novo, a gente precisa combater o mal, mas sempre com o bem, né? Então, aquele exemplo que eu dei da guerra aqui, que o Eliseu levou lá um destacamento da Síria perante o rei de Israel, e ele colocou lá água, comida e tal, e mandou de volta, ele está falando, ele tá pagando o mal com o bem, mas ele está fazendo uma transformação. Tanto que está escrito lá que a Síria não investiu mais contra Israel. Quer dizer, tudo isso tem que ser entendido aqui nesse bloquinho. Edgar, você quer reforçar mais alguma coisa? Acho que o Vani queria comentar alguma coisa. Vani, pode falar, Vani. Isso. Eu acho que existem dois pontos, né? Eu também Porque quero. a gente pensa muito no macro, né? Na coisa grande. Vamos dizer assim, na política, às vezes entra um político, entra um prefeito, entra um governador, um presidente, que não é aquele que eu queria. Que eu acho que ele não é de Deus, mas ele entrou. Então, aí é o que você falou, aí você vai começar a falar mal do cara, vai falar mal, meter o pau, tal. Isso está errado. O que é você agir em amor? Tá, não entrou, não era esse que eu gostaria que entrasse, mas eu vou orar por ele, para que Deus transforme a vida dele, para que Deus faça ele agir de acordo com a vontade de Deus. Perfeito. Isso é entender que eu tenho que agir com amor. Não é meter o pau porque não ganhou o que eu queria. Não, eu vou orar por ele. Eu vou interceder pela vida daquela pessoa que está lá, para que Deus haja na vida dele. Mesmo porque Deus sabe de todas as coisas, né? Se foi aquele que entrou, talvez é ele que tem que estar lá. É ele que vai ter que fazer. Então, eu tenho que orar por ele. E o outro ponto, eu acho que são coisas muito simples que a gente tem que preocupar também no agir com amor, é no testemunho que a gente dá com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente fala, né? Você citou aí o exemplo de trânsito.
Muitas vezes eu paro numa vaga de deficiente, eu paro em cima da calçada, eu paro numa vaga de garagem. Ah, mas é rapidinho, mas está errado. Que testemunho que você está dando daquilo que você está fazendo? Ah, mas é uma coisa tão... são coisas pequenas mesmo. São as coisas pequenas que você vai fazer a diferença. Às vezes você não vai fazer diferença numa coisa tão grande, mas um exemplo mínimo de dar o lugar para uma pessoa no ônibus, no trem, que você está vendo que a pessoa está com dificuldade, que a pessoa tem um problema, entendeu? São testemunhos, são coisas que você vai agir com amor, sabendo que você está fazendo a coisa certa. Não burlar o sistema, né? Não, vou parar aqui rapidinho. Ah, não tem outro lugar para estacionar, eu só tinha aqui. Entendeu? Ah, eu vou lançar umas coisas no meu imposto de renda para eu poder restituir, porque eu não quero pagar. Isso. Ah, mas qual o problema? O governo ganha tanto dinheiro. Não, tá errado. Tá errado. São coisas erradas. São coisas que vão causar problemas na sua vida. E também na vida dos outros. Porque que testemunho que você está dando? Você fala de Jesus, você faz na igreja, você faz um monte de coisa. Mas na hora de agir, você está agindo da maneira errada. E nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas. Pensando nas coisas mínimas. Às vezes você fala mal de um vizinho para o outro vizinho, né? Às vezes fala, ah, você viu lá o que aconteceu com o vizinho? Ah, você viu o que ela fez? Você viu que... Irmãos, ore por aquela pessoa. Não entre em conversinhas, em fofocas, em diz-me-disse, coisinhas assim, não. Proteja você, para que você possa dar um bom testemunho. Amém? Acho que a Helena está querendo falar. Amém. Também, né? A Helena está querendo falar? Amém. Amém. Engraçado Pastor, que Pai do Senhor. essa semana, tudo que vocês estão falando aí é como se eu tivesse tendo um eco. Eu vejo assim, a pessoa está... o trânsito, que nem você falou do trânsito, é para andar 40? É para andar 40. Porque, sabe o que acontece? Aquilo ali não é assim de uma hora para outra que foi colocado, não. Perfeito. Pessoas estudaram para que naquele local fosse para andar de 60, fosse para andar 40. Está falando que não é para a gente dirigir falando no celular, que muitas vezes o que acontece é acidente. Por que eles fizeram isso? Porque eles estudaram para falar sobre isso. Então, tem umas leis que as pessoas fazem burlando, sem saber que atrás disso tem autoridade. A autoridade, ela fez, eles estudaram que ali não podia correr, que tem aquela curva. Foram pessoas que estudaram para fazer sobre isso, que é para desobedecer lei de trânsito. Esse dia você olha lá, a pessoa bateu o carro, ele não morreu, mas matou 2, 3 pessoas. Por quê? Estava embriagado. Não é uma lei. Não foi estudado que não pode dirigir depois que tomou bebida alcoólica. Então, é que nem hoje, nossa, assim, essa semana eu tenho falado muito sobre isso aqui em casa. As pessoas burlarem leis. Porque as leis foram constituídas pelo homem. Então, o que acontece? Ali tem pessoas que estudam para fazer as leis, não é verdade? Então, não foi à toa que a pessoa colocou 40, 60, 80, não dirigir embriagado, não dirigir olhando no celular. Então, o que vocês estão falando aí tem tudo a ver. Tem tudo a ver. O que é? Nós respeitarmos as autoridades, né? A primeira autoridade é Jesus. E Jesus colocou os homens para que nós pudéssemos estar respeitando a autoridade. Então, tudo que vocês estão falando aí, essa semana eu comecei a questionar aqui em casa, a conversar com a minha sobrinha, com a Cíntia, sobre essas leis que as pessoas batem o carro. Máquina esse dia mataram 2 pessoas que são primos do Paulinho lá que faleceu, a menina. O rapaz morreu e o menino morreu. Por quê? Por causa de desobedecer a lei de trânsito, né? Então, é isso aí mesmo que vocês falaram. Ô Marcelino, tem alguns, a gente vai ver alguns casos aí, Muito né, bem, na Bíblia. Helena. Diga. Tem muitos casos ali em que a gente ouve a fé sendo testada ali, no sentido de quando você vê em Daniel lá com Nabucodonosor, quando ele não se prostrou diante da estátua de ouro, tal, que foi feita. Então ele falou, eu não quer dizer, quando Cedraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha, eles não se adequaram àquela situação, eles não estavam aceitando o que o governo, né, do que o governo estava impondo.
Você tem que adorar ao rei, tem que adorar ao bezerro, tem que adorar ao... E eles falaram não, né? E aí eles foram contra o governo, né? Eles foram contra o governo, mas era uma coisa que eles preferiam morrer naquele caso, porque estava infringindo aquilo que era a convicção da vida deles, né? Quando você vê Daniel sendo jogado na cova dos leões, ele também não se prostrou diante de uma, né, de uma situação, né, contra o rei também, que era o rei Dário na época. Então, assim, se você tem algumas situações, você vai encontrar durante a Bíblia muitos pontos em que o cristão fala, não, quanto à minha convicção, eu não vou abandonar essa minha convicção. E se um governo, né, no caso a gente não tem, mas se um pastor, que é uma autoridade na igreja, ou alguém que está mais próximo de você, um chefe de uma empresa, falar, agora todo mundo aqui vai adorar sei lá, esse poste ídolo aqui dentro da empresa. Ah, mas eu não posso perder o meu emprego, né? Aí você vai e fica orando para o poste-ídolo lá para não perder o emprego. Então, quer dizer, existem autoridades na sua vida que têm que ser confrontadas, né? Existem situações em que você não pode, simplesmente porque é uma autoridade, você fala, agora eu vou negar tudo aquilo que eu aprendi, e tudo aquilo que Deus me ensinou e colocou, né, hoje que tenho como convicção, de repente eu vou abandonar tudo isso por um privilégio, por uma vantagem em cima disso tudo, né? Por eu conseguir me manter de alguma maneira, né? Então, a gente também tem que ficar atento a isso. O cristão é testado constantemente se ele realmente, a fé dele realmente está sendo ali de acordo com aquilo que Deus te, né? Isso. E aí, E nesse Deus vai te caso, Ricardo, abençoar ou Deus isso, vai te deixar em condições de sustentar a fé, né? isso. E aí, nesse caso, né? Nesse caso, o que a gente tem muito disso, né? Nesse caso, né? O que Paulo ensina aqui que a gente deve fazer? Então, a autoridade ali está falando, agora a gente vai ser todo mundo de outra religião lá aqui no serviço, né? Então, o que eu não posso combater esse mal com o mal, né? Então eu vou lá, eu vou ser um rebelde ali dentro e vou fazer, não vou aceitar algumas coisas, vou começar a boicotar, por exemplo, vou retalhar, né? Ou vou falar mal dele para as outras pessoas e tal, tal. Então, como que a gente vai combater essa distorção? Porque pode ter várias distorções. Então, num caso desse, a gente tem que ter sabedoria também, né? Para, olha, então, nesse caso aqui, como esse lugar não está de acordo, eu vou ter que sair daqui, Sim. né? Eu vou ter que explicar os motivos pelo quais eu saí, né? Você vai orar pelo seu chefe, Isso, né? você vai orar, e pelo seu também você não diretor. vai ser um rebelde ali, você vai explicar por que você vai fazer aquilo, né? E vai continuar fazendo o bem para tentar mudar aquele mal, né? Agora, Mas não, o que Paulo quer dizer é assim, a gente não pode desobedecer ou não reconhecer e combater o mal. Ele fala, não, a gente tem que fazer o bem, mesmo quando a gente for se opor, né, a essas coisas. Então, realmente, você tem razão, e a gente precisa ficar atento com isso, porque senão a gente não pode ficar indo para o caminho errado com medo de perder o sim, emprego, né? Marcelino, temos ali o porquê os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e Isso, quando se faz o mal, tal. Então a gente tem que estar sempre atento a como você está se é, é posicionando, isso mesmo. porque existem casos em que você tem que realmente, em que Isso, sua fé é testada ali naquele momento, né? Você tem que isso. estar posicionado como cristão, né? Isso, como Realmente disse a tá, Débora. E esse posicionamento como cristão é igual o Vani falou. Esse nosso testemunho, esse nosso posicionamento como cristão é como cristão mesmo. E não como um cristão que é bravo, ou que é rebelde, ou que é, né? Não, um cristão mesmo. Posicionamento firme, cristão, porque o cristão, ele foca no bem e no amor. Então, é através disso, né, do bem e do amor, para que a gente não faça mal às pessoas, né? E a gente coloque sempre Cristo à frente do, das sim, coisas que a gente acredita e que a gente quer fazer, né? Então, a gente sim, precisa ter sabedoria para a gente ter esse posicionamento, para a gente não ir também para o sim, a lado gente, ruim, né? Ah, de repente veio um governante que a gente não queria, mas sim, eu vou ficar aqui
vou mudar a minha forma de ver as coisas ou de tratar as pessoas. Não, né? Vou ter, como diz a Débora, um posicionamento cristão, é mesmo. Imagine assim, quando você remete ali, você volta à história e lembra de como eram os romanos, como vivia aquela civilização. Eles tinham lá em Roma lá 1 milhão de habitantes, eles tinham um sinédrio forte. O sinédrio era tinham lá os senhores da lei, que eram influenciados porque quem eram os líderes no sinédrio eram os judeus, né? Os líderes religiosos que estavam dentro daquele seria a assembleia, o senado lá deles, né? E eles misturavam essa coisa da questão da religiosidade com a liderança, né? Com o líder. Então, eles compactuavam com aquilo que o imperador mandava, né? Então, eles tinham muito medo de perder essa liderança, de perder essa força que estava nas mãos deles. Então, assim, não era fácil. Imagine quanto cristão, né? Quantos deles foram lá devorados, foram lá mortos pelos leões, lá nas praças públicas, lá nos estádios, né? Quando eles mandavam os cristãos, porque eles não se dobravam a uma situação de ter que negar a fé deles diante do império que às vezes era duro, né? A gente vê aí as histórias dos imperadores, muitos eram tiranos terríveis, né? Eram pessoas muito sanguinárias, né? Então, assim, esses primeiros aí do início da igreja cristã, eles enfrentaram situações muito piores, né? Lógico, em proporções diferentes, a gente também enfrenta hoje, né? As desigualdades, né? O tratamento de forma diferente dos governos perante o povo, né? O povo hoje sofre por um desequilíbrio, né? Mas, assim, naquela época também, imagine que o líder da igreja era um líder do governo, né? Então se misturava igreja e governo. Então, quando o líder do governo, por exemplo, o presidente da República, se mistura com as lideranças das igrejas, ele pode cometer alguns erros. Ele pode cometer alguns excessos, no sentido até mesmo de privilegiar uma determinada doutrina ou uma determinada religião e não ouvir uma outra, mesmo que ele não concorde com a outra, né? Existem o governo é laico, mas ele não é um governo que não vê que as igrejas existam, né? Então o governo sabe que as igrejas têm opiniões, né? E as mais diversas, e a gente tem que respeitar isso tudo, né? E o governo também respeitar esse posicionamento, né? Quando um governo se apossa de uma religião, né? De uma determinada religião, isso pode ser prejudicial ao povo. Então, assim, essa coisa é você e Deus, você e a sua convicção, né? E os governos têm que atentar a isso, e às vezes não se atentam a isso, né? Isso não é muito fácil, né? E o que acontecia nessa época, né? Vocês são judeus, que nem quem não é judeu não está fora, sabe? Está fora da... Não, né? E aí veio Paulo para consertar isso e falar, não, pessoal, somos todos de Cristo. E isso gerou essa confusão que a gente vem falando de Romanos desde o primeiro até agora, né? Do primeiro capítulo. Então, essa base do que a gente está falando aqui, do 13, é mais ou menos agora a prática de tudo aquilo que foi apontado para aquele povo judeu e para aquele povo gentil, né? Então, é um direcionamento, né? É bem interessante. Amém. Então, vamos lá. Agora, dando sequência aqui, vem o segundo bloquinho, né? A gente falou sobre obediência às autoridades, né? Ainda no capítulo 13, agora aqui do 8 ao 10, que eu vou ler, ele fala sobre o amor ao próximo, né? Que Jesus, ele fala muito disso, e a gente vai ver. Paulo vai reforçar isso aqui. Ó, vou ler aqui do versículo 8 ao 10. Está escrito assim, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, aí ele vai citar a lei, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o que ele está falando aqui? A base de tudo é o amor. Se você tem o amor, se você ama mesmo o próximo como a ti mesmo,
Então, é igual aquilo que a irmã Rosângela estava falando aqui também, que se você fizer para o outro o que você espera que façam para você, a chance de dar certo é muito grande, né? Se você ama as pessoas e como você ama você mesmo, então o mal não vai tá associado. Então, por quê? Porque ele fala aqui no versículo 10, o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, se você tem o amor, todo o resto vai ser cumprido, né? Então, ele quer dizer que toda a nossa forma de tratar as pessoas, se a gente pratica o bem e não o mal, e se a gente ama as pessoas, todo o resto vai estar de acordo com o que Jesus espera da gente. Então, ele quer dizer que quem faz isso, quem ama, quem pratica o bem e quem ama o próximo, está fazendo tudo que Jesus ensina. Ele vai fazer tudo que agrada a Deus. Então, e ele, quando ele fala que se resume mesmo nisso, é verdade. Se todo a lei se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gente já consegue, a gente já vai ter um convívio melhor com tudo, né? Tudo. Mas é claro que é muito difícil, né? Outro dia, o Marcelo estava falando sobre isso, que às vezes é difícil você amar quem você não conhece, mas ele falou assim que o amor é um mandamento, né? Não é assim para você precisa praticar o amor para você precisa exercitar o amor, né? Porque é claro que a gente, muitas vezes, das pessoas mais próximas que a gente conhece, é mais fácil, né? Aí Jesus fala, então, ame teu inimigo, né? Ou ame as pessoas, né? Isso daí é difícil? É difícil, mas a gente precisa exercitar. Por quê? Porque a gente tende a ter dificuldade de não amar as pessoas com que a gente não conhece, com que a gente não tem convívio, né? Mas praticar o amor sem conhecer as pessoas é o que a gente pode fazer para a gente se fortalecer nesse sentimento. Esse realmente é o principal. Esse é o principal da gente mudar aquela filosofia antiga de olho por olho, dente por dente, por se você tomou um tapa numa face, ofereça outra face. Para você mudar essa mentalidade é através do amor. O amor, ele cura, ele fortalece, ele engrandece. Então, ele é a base de tudo. É aqui que Paulo quer deixar isso claro. Quer fazer uma observação? Alguém falou? Sim, Marcelino, a questão ali do amor para o judeu, até então, antes de você. Temos uma ambulância aí, né? Até, Tem. até então, os judeus ali, eles tinham como próximo, amarás o teu próximo, o judeu, ele tinha na mente dele, como informação de próximo, aquele que era judeu. Os próximos eram os judeus. Assim como a gente fala, meus próximos aqui em casa são pai, mãe, filho, neto, esses são os meus, né, de família. E eles entendiam como a família dos judeus, eles eram da mesma etnia, do mesmo, né, da mesma, eles entendiam que eram os próximos. Paulo veio a contar de uma maneira diferente o que é amar o próximo, né? Sem discriminar se você é de uma etnia ou outra. Então ele veio mostrar para aquele povo judeu, mais para os judeus, né? Também para os gentios, que também viam os judeus como diferentes, né? Eles olhavam os judeus como um povo diferenciado, detentores da lei, amigos do governo, amigos, donos da igreja até então, antes de serem expulsos de Roma, né? Tal. E daí, quando eles voltaram, eles também eram entendidos como dessa maneira, mesmo pelos gentios. Então, mas para o judeu, o próximo era outro judeu, né? E Paulo veio falando, não, teu próximo é aquele que você caminhar junto com ele, aquele que você for ver que eu preciso falar de Cristo agora para ele, esse é o teu próximo, né?
E esse é o amor que você tem que repartir com todos, ricos, pobres, magro, gordo, alto, tido como isso, tido como aquilo. Esses são os que você precisa levar ao Evangelho, cumprindo aquilo que, né, que é uma ordenança. Isso sim você deve. Isso você deve. Isso, Não fiquei isso, devendo coisa alguma, né? Exceto você está devendo sempre levar o Evangelho, porque uma vez que você levou o Evangelho, você isso, continua, permanece. Ah, não, eu já falei de Cristo para todo mundo, agora eu vou parar. Não, ninguém falou que você tem um determinado tempo para parar de falar do Evangelho. No seu último minuto de vida, no último fôlego, se tiver alguém do lado, se ainda tiver a chance de evangelizar ele, evangelizou e morreu, cumpriu o seu papel. Né? Então, assim, esse é o mandamento, né? Levar com esse amor e com esse sentido de estar devendo mesmo. Eu sempre estou devendo ter que evangelizar, isso não vai acabar, né? E se tudo isso der aí. certo, a gente vai ficar até o último minuto evangelizando, se, né? Deus permitir, né? Esse realmente é um mandamento e a gente tem que exercitar e sempre. Agora, mesmo que seja difícil, viu, Edgar? Porque às vezes, sabe aqueles caras que são folgados, Esses né? são os mais complicados, né? E É esses aí, e difícil, né? parece que Deus quer esses que estão, sabe? Deus busca É, esses que estão, que são eloquentes, que falam, que até falam mal, que é, gritam, que são, né? Esses também, quando vêm para o Evangelho, eles vêm arrebentando, eles vêm falando, vêm anunciando de uma forma em que fala, puxa vida, ontem ele falava mal, hoje olha ele proclamando o Evangelho de uma forma que eu não consigo, porque é, ele já fazia isso quando não conhecia o Evangelho. Então é, isso muda muito, né? Ele já vem com aquela bagagem já de saber falar, né? E agora do Evangelho, né? Isso é que Deus quer esses, né? Esses que a gente às vezes rejeita, né? Deus quer é. esses, né? Como diz a Débora, né? Esses que às vezes nos caluniam, nos perseguem, nos ameaçam, é difícil. Mas aí, no próximo bloquinho, Edgar, é que não vai dar tempo da gente ver hoje, que agora o relógio já está, né? Vamos ver no domingo que vem. Tem um versículo aqui que fala: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Senão, não dá. Então, a gente vai ver esse último bloquinho aqui, né? A gente vai Por reforçar nossas essa ideia. forças, né? Por Ele nossas fala: forças, revestivos do não Senhor dá, não Jesus vai Cristo. rolar, não vai rolar. Pela minha vontade, não vai rolar, né? Entendeu? Porque pela minha vontade é difícil. A gente tem essa natureza, né? É mais fácil você conseguir fazer isso com pessoas boas e pessoas atenciosas, pessoas, né, carinhosas, é mais fácil. Agora, com essas pessoas, aí são mais difíceis, né? Agora tem aquele momento de bater as sandálias, tirar o pó e ir embora. Às vezes tem coisa que só o Espírito Tem coisa Santo e que você tem não que vai fazer o afastar, né? Se papel, né? afastar, né? Você não vai fazer o papel do Espírito Santo e nem realmente insistir se a pessoa não quer, né? Ela não quer, Isso. Aí você aí eu precisa vou se colocar afastar, mas o não Espírito precisa, Santo. não pode reagir, né? Não faça o papel do Espírito Santo, né? Tentar Isso. fazer, né? Porque tem hora que você não pode reagir, né? Não pode, como diz o Marcelino, não pode esticar o chiclete às vezes. Tem chiclete que não vão esticar esse chiclete não, porque não compensa, né? Não vale a pena, não tem muito sentido. O pastor Vanderlei, o senhor está nos ouvindo? Vamos ver se o pastor está ali, né, nos ouvindo. Ele estava ali? O microfone fechado, eu acho que É, talvez, eu não sei se ele está ouvindo. que agora faltam 5 minutos para acabar. Eu vou pedir ou para o pastor Vanderlei ou para o pastor Vani fazer a oração, né, para final. E aí depois, no domingo que vem, a gente conclui esse último bloquinho, quando, né, que o dia está próximo. Como que é isso? Fica, né? Como é que a gente vai, né, ficar atento, né, despertar do sono, né? Desperta, ó tu que dormes, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso domingo que vem, né? O Ficar crente de atento. pijama andando por aí, né? É verdade. Pastor Vanderlei, Como é que são aí, pessoal? Na bênção. na bênção e com saudade, como diz a Débora. Eu não entendi muito o que vocês falaram, porque eu só estou entendendo palavras em inglês. Eu Em não sei inglês, mais falar em português. o pastor agora vai chegar pregando em inglês. Aperta a tecla Então, SAP. desculpa de eu não participar dessa palavra abençoada, mas eu Pastor fui abençoado. internacional, né? Pastor internacional. Eu tive, assim, revelação.
E muito boa a palavra, muito boa. Amém, irmão, mas eu estou morrendo de saudade de vocês também, graças a Deus. Aí, segunda-feira, de manhãzinha, eu estarei aí com vocês aí. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção revê-los e participar diretamente da escola dominical, né? E nós estamos aqui, passei por uma grande luta aqui, uma luta que todo mundo gostaria de passar. Tá difícil aí, hein? Estar em Miami. Todo mundo. Né? Essa luta aqui é uma bênção. Miami é uma cidade maravilhosa, graças a Deus, né? E que Deus possa continuar usando você, Marcelino, você, Edgar, que seja tudo para a honra e a glória do Senhor, né? Helena sempre está firme aí, pessoal todo, então que Deus esteja multiplicando as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas e que vocês continuem sendo esse instrumento de Deus que vocês são, né? E essas pessoas abençoadas que participam da escola dominical são pessoas que realmente querem crescer espiritualmente, né? Saberem que alguns não podem ou não têm como participar por N motivos. Então vamos agora falar com Deus e agradecer ao Senhor por essa bênção da escola dominical. Pai amado, eu quero, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer por esses dois instrumentos que nós temos na nossa igreja, que é o Marcelino, o Edgar, que nos ensina todos os domingos, na parte da manhã, a tua palavra. Continue capacitando esses homens, Pai. Também, Pai amado, eu quero te louvar, te agradecer pelas pessoas que participam, são pessoas, Pai amado, que têm sede da tua palavra. Obrigado por todos, Pai. Pai amado, e em nome do Senhor Jesus, quero pedir, Pai amado, que todos que estarão ouvindo esse estudo bíblico possam ter um crescimento espiritual. E também, Pai amado, a tua palavra é um poder de cura. E ao ouvir a tua palavra, também possa receber uma cura, uma libertação, uma bênção, Pai amado, que cada um precisa, especialmente o crescimento espiritual. Obrigado por tudo, Deus. Abençoe o dia de hoje, abençoe o culto de hoje à noite. E unge-nos, Pai, com o teu Espírito Santo. E me abençoe também, Pai amado, nesse retorno para o Brasil. Obrigado por tudo. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Amém. Amém. Amém, Toninha abençoada. Pastor, Deus abençoe a todos. Deus abençoe. God bless. Vanildo, tudo bem, hein, Vanildo? Deus abençoe a todos.